As pessoas hoje ficam muito assustadas ouvindo o noticiário. Eu tenho alguns momentos em que eu acho até que o noticiário cria na gente uma sensação de que o mundo vai acabar amanhã. É melhor eu me segurar do meu lado, porque a coisa está ficando cada vez mais feia, né? Então, fala-se muito mais hoje de um novo conflito mundial de forma, né, gigantesca. Tem eleição americana nos próximos dias. Aí fala, e se o Trump vencer? Se volta o Trump, se não volta o Trump, o que vai acontecer com o mundo? Então eu queria fazer um apanhado com você, aproveitar seu conhecimento sobre esta área e vamos começar falando de guerras, porque eu acho que as guerras que estão ocorrendo, nós temos 2 grandes conflitos, né? Isso. Nós temos uma guerra e um conflito, que eu não sei se a gente pode chamar de guerra, mas isso causa muito medo, porque não se resolve, cada vez envolve mais países. E eu queria começar falando com você sobre Putin e Ucrânia. O que o Putin quer? Bom, ele quer recriar a ex-União Soviética, né? A União Soviética. Ele diz, né, tem essa frase famosa dele, que você já ouviu com certeza, que ele fala que a maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. E, assim, as pessoas que gostam de defendê-lo trazem um argumento, não, mas ele apenas reagiu a um cerco que foi feito a ele, com a expansão da OTAN, com essa ideia de que ele se sentiu acuado. E mesmo sobre essa ótica, a gente consegue, se a gente aceitasse essa ótica, a gente consegue explicar o que está acontecendo. Que se a gente aceitar que esse é o único motivo, eu não acho que é só esse, eu entendo que tem outros fatores, como um projeto imperial, ele é um autocrata, um ditador, ele tem vontade de ter esse poder, de ter se tornar grandioso e reativar essa aura antiga da União Soviética. Mas se a gente considerar que é só isso mesmo, ele se sentiu cercado. A gente tem um fenômeno que acontece nas relações internacionais que se chama dilema da segurança. E aí eu me comporto racionalmente com receio do outro. Então vamos dizer, né, o Putin ficou com medo realmente que a Ucrânia estivesse ali se juntando ao Ocidente e ele tivesse se sentido cercado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai se armar e vai se preparar para o pior, num movimento de defesa. E aqueles que falam isso, eu viro para as pessoas e falo assim, tá bom, e a Ucrânia? Ela tem direito, e é natural que ela sinta a mesma sensação? Se sentir ameaçada, cercada? E ela se sentiu ameaçada e cercada, e ela se sente ameaçada e cercada, porque historicamente a Ucrânia foi dominada pela Rússia várias vezes, não só a União Soviética, mas antes. E aí a gente se depara com essa situação de que a sensação de insegurança dos dois lados provoca uma corrida armamentista, provoca movimentos de defesa, até que você chega numa guerra. Então, para aqueles que dizem, o Putin se sentiu cercado, a minha resposta é, e a Ucrânia? Ela pode se sentir cercada? E qual que é a reação dela? Procurar aliados, procurar uma aliança, se juntar a essa aliança para se proteger. Percebe? É meio inevitável. Claro que a figura do Putin ela acelera esse processo, porque é o que eu estava dizendo antes. Eu não acho que é só uma questão estrutural de como o mundo está organizado que faz os dois países entrarem em choque. Mas o projeto pessoal dele é ditatorial, enfim, imperial. E aí essa combinação ela é explosiva. Na geopolítica, a gente pode até dizer que o comportamento da Rússia, independente se o Putin estiver ali ou não, vai ser meio assim. Por quê? Porque, historicamente, o território não tem defesas naturais e o território se consolidou na base da expansão. Então, é meio que um padrão de comportamento. E essa é a parte interessante da geopolítica, porque ela nos traz insights sobre questões estruturais de uma forma que independe do líder. Porque são forças externas, é o contexto dado ali do tabuleiro. Óbvio que a gente teve outros momentos de outras lideranças russas que não agiram desse jeito, mas aí alguns vão dizer, então nós estamos falando de um momento de fraqueza da Rússia e esse pêndulo iria voltar para o outro lado. E o retorno do pêndulo para esse lado de uma Rússia agressiva,
é uma demonstração de que os elementos estruturais de como o mundo está organizado são muito fortes ainda. Uhum. Agora, você falou da sensação de insegurança, né, que Putin aparentemente teve. Agora, a OTAN estava realmente aumentando seus tentáculos em direção à União Soviética, fechando o cerco ali em torno dele? Na prática existiu esse movimento? Assim, não do jeito que ele coloca. Existiu a expansão da OTAN? Claro que existiu. Mas a Rússia, sem ser União Soviética, também continuou sendo assertivo e agressivo. Não foi por um pequeno período de tempo de um colapso de transição entre um modelo político, uma estrutura imperial e outra. A gente já tem os movimentos da Rússia em 2008, atacando a Geórgia, em 2014 na Crimeia. Então, a guerra não começa em 2022. Ela começa antes. A Rússia já volta para o seu modus operandi natural, expansivo, agressivo, antes. E o Ocidente e a OTAN tem que estar preparado para isso. Não existe essa. E aí eu não estou nem... está defendendo o Ocidente. Estou dizendo o óbvio. Na política internacional, você tem que estar preparado para o pior. Porque não tem ordem. Não tem polícia do mundo. Não tem judiciário, não tem constituição do mundo, não tem Estado de Direito. É um território, um ambiente de salve-se quem puder. Na selva, na lei do salve-se quem puder, você só sobrevive se você é forte e está preparado para o pior. Então, é natural essa lógica, né? Essa dinâmica. O Putin, assim, ele deu um passo muito além ao invadir a Ucrânia, porque ele quebra... algo muito maior. Tinha muitas outras coisas que ele poderia fazer se realmente a gente levar em conta a ideia de que ele está cercando, que a OTAN estava cercando ele poderia fazer muitas outras coisas antes de invadir. Ou movimentos de defesa e de autoproteção. A invasão é um movimento claro expansionista ofensivo, parte desse projeto imperial dele. E aí que é o problema que a gente enfrenta, porque ele abriu uma porta para a gente retomar uma dinâmica e um padrão de como o mundo sempre funcionou na história inteira da humanidade. As pessoas estão surpresas hoje, você mesmo, né, começou a nossa conversa levantando esse ponto. Estamos caminhando para um conflito, será que vai ser amanhã para um grande conflito, uma terceira guerra mundial? Sim, estamos. E isso não é surpreendente. Surpreendente é que nós tivemos, tecnicamente, 70 anos de paz. Na prática real, 30 anos. Depois do fim da Guerra Fria, até 2022. Né? Então, uns 20 anos do começo do século XXI e os últimos 10 anos do século XX. Isso foi um momento assim, muito estranho na história da humanidade. E todo mundo que nasceu nesse momento já nem consegue conectar com o resto. E acha absurdo a gente estar caminhando para esse lugar. Mas essa é a norma, não é a exceção. A gente teve um período de exceção que foi esse período de paz. E nós estamos de novo colocados numa condição muito clara em direção a esse conflito. E é curioso, essa semana, acho que anteontem, o CEO do JP Morgan falou que a Terceira Guerra Mundial já começou. E as pessoas estão começando a acordar e falar isso. Eu estou falando isso há muito tempo e todo mundo você está sendo exagerado, pessimista. Não, os sinais são óbvios. E vou trazer uma analogia que eu costumo usar muito sobre a Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante. A Segunda Guerra Mundial ela não começou mundial. E nenhuma guerra começa mundial. Ela começa como um conflito menor. E ela começou com 3 conflitos regionais. Quais? Alemanha na Europa, Itália na África e o Japão na Ásia. E eram 3 ditaduras autocráticas, revisionistas, que não aceitavam o status e a ordem internacional e queriam expandir na sua região. Independentes, eles não estavam unidos. Esses 3, Alemanha, Japão e Itália. E aí o que acontece? Inclusive, pior, eles estavam em lados opostos.
Em 1934, na crise na Áustria, a Alemanha estava de um lado e a Itália do outro. Em 1935, quando a Itália avança na Etiópia, cada um de um lado. E a Alemanha ajudando a China contra o Japão até meados para o fim dos anos 30. E aí, esses 3 conflitos, no momento, se tornam uma guerra mundial. Quando? O Japão ataca os Estados Unidos. Pearl Harbor. E aí a Alemanha e o Japão declaram guerra aos Estados Unidos com medo de que, né, os Estados Unidos, então, atrapalhasse o projeto individual de cada um deles. 3 conflitos regionais, quando os Estados Unidos entram, se torna uma guerra mundial. E aí eu pergunto para você, o que nós temos hoje? 2 conflitos regionais. E o terceiro sendo cozinhado, ou sendo construído. A Rússia na Ucrânia, o primeiro. Segundo, e aí você colocou aí, um conflito, talvez não uma guerra. Eu classifico como uma guerra regional, não de grande escala. Irã e Israel. E o terceiro é a China se movimentando para atacar Taiwan. Então nós estamos muito perto. Só que aí tem uma diferença. Os 3 de antes, que estavam desunidos até o último minuto, são diferentes dos 5 de hoje, que eu chamo de eixo das ditaduras, que é Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Esses 5 estão unidos desde o dia 1. Putin não teria iniciado a sua invasão sem a reunião que ele teve antes com Xi Jinping, semanas antes, e dali saíram abraçados. Nós temos uma aliança inabalável. E dali para frente é só assim, ou só ladeira abaixo, ou só eles cada vez mais grudados e um se ajudando ao outro. Quem compra todo o petróleo do Irã? A China. Quem entrega drones para a Rússia atacar a Ucrânia? O Irã. Quem fornece munição para a Rússia na guerra? Coreia do Norte. Quem assinou um acordo de defesa mútua para defender em caso de guerra? Coreia do Norte e Rússia. Quem é que defende o Maduro, protege fisicamente o Maduro? O Grupo Wagner e a Guarda Revolucionária aqui na América do Sul. Para onde você olha, eles estão totalmente conectados. E agora o mais grave de todos, que aconteceu recentemente, né? As últimas notícias. Soldados norte-coreanos lutando ao lado da Rússia contra a Ucrânia. Contra os ucranianos. Você tem uma ideia, assim, Tramontina, do ponto de vista histórico, a última vez que isso talvez tenha acontecido na história, que asiáticos estavam na Europa lutando por uma briga por um território na Europa, Gengis Khan, os mongóis, quando o Império Mongol estava expandido. A gente não tem uma situação dessa. Esse último passo, as pessoas não perceberam a gravidade do que significa isso. Eles simplesmente já estão juntos, dispostos a mandar soldados e morrer pelo seu projeto comum. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.